inscreva no canal Vida Revista, ative o sininho e compartilhe. Obrigado! Constelação familiar. Com certeza você já ouviu falar sobre essa terapia que está cada vez mais difundida, inclusive com excelentes resultados no meio jurídico também para mediação de conflitos. Hoje, o foco que a gente vai trazer aqui da constelação familiar é entender exatamente o que é esse campo, o que é essa terapia e como esse conceito pode nos ajudar a entender áreas bloqueadas da nossa vida, a entender ansiedades, a entender algumas coisas que eu não consigo lidar aí no meu campo emocional. E é por isso que eu estou muito feliz de receber aqui no canal Vida Revista a consteladora familiar Ana Paula Benevenuto. Muito obrigada, Ana Paula, por estar aqui conosco. Obrigada, Aline, pelo convite. Eu estou muito feliz, muito obrigada. Ana Paula, primeiro, explica pra gente o que é essa coisa, essa constelação? É um campo energético? O que é isso? Obrigada pelo convite, Aline, mais uma vez. A constelação familiar sistêmica, ela é uma terapia, né, do psicoterapeuta alemão Bert Hellinger, que inclusive ele fez a passagem, né, para o plano espiritual dia 19 de novembro, agora. Então, é uma teoria que foi ele o inventor. Tá? E como que ele chegou nessa dinâmica? Então, primeiro ele foi seminarista por quase 15 anos na África, e observando as tribos Zulus, ele aprendeu pela observação, juntando todas as formações que ele já tinha. Estou falando no passado por conta dele ter, né, já desencarnado. Ele observava que mesmo diante de algumas circunstâncias difíceis daquela realidade, aquelas tribos passavam a vida adiante, mesmo observando situações difíceis, algumas dinâmicas se repetiam de gerações para gerações. E aí o que ele foi observando? Existe um fenômeno que acontece. Como assim um fenômeno? A energia da nossa família, ela transmuta por nós. Então, quando alguém tem uma questão em alguma área da vida, né, por meio da constelação familiar sistêmica, a pessoa pode observar, ela vai poder perceber o que é que está acontecendo na vida dela e como é que isso pode ter uma ligação com os nossos antepassados. Quando eu digo antepassados, as gerações anteriores a nós. Então, a constelação familiar sistêmica, ela é um tipo de terapia que trabalha do indivíduo para trás, as gerações anteriores. Então quer dizer que pessoas que vieram antes de mim, vamos dizer, a minha família tem um problema, um exemplo, de problemas em casamento. Então minha mãe divorciou, a avó divorciou, a bisavó divorciou. Isso pode estar interferindo, ainda que eu não as conheça, vamos dizer assim, não tenha tido relação com elas, e não por uma questão cultural, mas por uma questão energética, isso pode influenciar na minha vida sentimental, por exemplo? Sim, pode influenciar. Então, Bert Hellinger defende o seguinte: a gente recebe uma influência mais direta das 4 últimas gerações nossas. Então, nossos pais, avós, bisavós e tataravós. Outras pessoas também já estão escrevendo sobre constelação, mas a fonte é o Bert Hellinger, né, o alemão Bert Hellinger. Então, ele diz que essas 4 últimas gerações são as que mais podem nos influenciar. Por amor distorcido, a gente pode adotar um tipo de postura e ter um comportamento que às vezes não entendemos, mas estamos seguindo a saga da família, por amor aos antepassados. Nada impede que também haja, a gente chama de emaranhamentos. Pode acontecer emaranhamentos em gerações anteriores. Já trabalhamos em algumas constelações pessoas que tinham... Como é que ocorre a cura? Dependendo de quantas... da questão que a pessoa veio trabalhar, a gente vai colocando outra geração, uma geração anterior, uma anterior, até onde o constelando, que a gente chama, se sente confortável e percebe que naquela geração não tinha emaranhamento. Porque em algum momento, em determinada geração da família, houve um emaranhamento. O que é um emaranhamento? Um conflito, um desentendimento, uma briga, uma doença, um aborto, um suicídio, diversas questões. Como todas nós temos exemplos observando a nossa própria família, tá?
A constelação permite que um conflito seja resolvido, que a possibilidade de cura ela seja encontrada ao olhar com amor a história da nossa família. Ana Paula, tem gente que nunca fez, né? Eu já participei, eu já estudei a respeito, mas tem gente que não compreende como que acontece essa terapia. A gente pega algumas pessoas e é como se fosse uma espécie de um teatro. Explica como que é isso. Vamos lá. Então, como é que uma pessoa pode constelar, né? Semelhante a como nós estamos aqui, eu e você, se eu como consteladora e você como paciente, a gente pode constelar só você, sozinho numa sessão de terapia, né? Bert Hellinger não estabeleceu os bonecos, mas tem os bonecos semelhante ao Playmobil, e outros terapeutas desenvolveram bonecos também que a gente pode usar para montar essa linhagem familiar. E uma maneira que é muito que a gente fala que a pessoa consegue identificar as suas questões, que é o que você chamou de teatro, a gente chama de constelação em grupo, que são um grupo de pessoas se reúnem, tá? E aí nesse formato constelador e constelando se sentam, você escolhe, dependendo da questão que você quer trabalhar, tendo energia. Isso é importante que o constelador vai observar e o grupo também percebe. Se não tiver energia sobre uma questão de relacionamento, uma pessoa quer trabalhar sobre relacionamento, se não tiver energia para trabalhar, o fenômeno não acontece. Então, se a gente tiver num grupo, digamos, de 10 pessoas, o constelando, vamos supor, você escolhe alguém para representar você, e se for, digamos, um relacionamento, vai colocar uma pessoa para representar, se ela já tiver, digamos, um parceiro ou parceira, ou se ela pretende se relacionar, a gente pode colocar uma outra pessoa. Aí, colocando essas representações, começa a acontecer um movimento, Aline. Entendi. Então é esse movimento que acontece quando se constela em grupo, que a gente chama de fenômeno. Também é possível trabalhar só a pessoa sozinha. Ao longo da vivência do Bert Hellinger, ele mesmo foi mudando a teoria dele, e nesses últimos anos, essa condição de que apenas o constelando pode estar presente numa sessão de terapia e poder constelar. Entendi. Mas as pessoas gostam, E de constelar em grupo. Sim, é muito. Porque imagina você escolhe alguém para representar, digamos, a você, a pessoa não tem nada a ver com religião e não tem nada a ver com espiritismo. É bom deixar claro, né, para as pessoas, o que é esse fenômeno? A energia da sua família, ela é tomada no ambiente. Ele chegou a essa conclusão com a observação das tribos Zulus na África. Não, inclusive bate muito com as pesquisas da física quântica, porque ele utiliza o conceito dos campos morfogenéticos, Sim, né? sim, de Ruben sim. Sheldrake, né? Sim. Que é muito, realmente não tem nada de religião, então não restringe quem tem algum Isso. dogma, alguma Não questão de restringe. espiritismo. Mas uma coisa que eu achei muito interessante, uma pessoa me contou uma vez que ela foi fazer uma constelação porque os relacionamentos dela não davam certo, amorosos, né? E ela falou que quando ela abriu na constelação, eu tô falando pra você que tá aí, que às vezes você não tá entendendo muito bem como funciona, quando ela fez a representação dela e a representação dessas pessoas com quem ela se relacionava e não dava certo, ela percebeu que sempre que ela se aproximava de um homem, ela se aproximava como uma filha, como alguém buscando um pai, e nunca como uma mulher. Então os homens se desinteressavam dela, parece que não criava aquela coisa, né, de homem e mulher. Explica um pouquinho pra gente, pra quem tá em casa entender. Vamos supor que uma pessoa ela queira constelar sobre relacionamento. Estando nessa condição de você procurar um constelador, seja numa terapia em grupo ou você num consultório individual, e aí você, quando for trabalhar essa questão, o que você pode encontrar? Digamos que você, né, vamos colocar o exemplo de uma mulher que não consegue se relacionar. Uma das possibilidades, por amor a um antepassado, que às vezes a gente nem conheceu, é o que às vezes acontece, por amor a esse antepassado que não teve, digamos, um relacionamento, você adota um comportamento que também não te satisfaz para ter um relacionamento nesse momento agora da sua vida. É como se você não se permitisse ser feliz porque antes de você os outros não foram. Como é que a constelação o que o Bert Hellinger, que conclusão ele chegou? Quando a gente fala então de constelação, o que é a constelação? O que é a minha constelação, eu, Ana Paula? Então, é a família que se formou com a união de um homem e uma mulher, que é o meu pai e minha mãe, para eu nascer. Então, a minha constelação são as minhas gerações anteriores, que
que a gente chama de antepassados. São os meus antepassados. A constelação da Aline é a constelação do pai e a mãe dela e todas as gerações anteriores. O que ele percebeu e toda essa observação que ele foi escrevendo sobre isso, que são as suas obras. As gerações anteriores, elas não têm problema nenhum em sacrificar o mais novo, porque ela não admite excluídos. É um tipo de terapia que não admite excluídos. É um tipo de dinâmica familiar que não admite excluído. Como assim não admite excluído? Então, no meu caso, eu não tenho filhos. Eu sou o resultado, eu, Ana Paula, de todo o esforço, de todo o trabalho das minhas gerações anteriores. Uma dificuldade que eu estiver apresentando nesse momento da vida, ela pode ter uma ligação com fatos passados de gerações anteriores. Por quê? Os mais novos, eles se colocam em sacrifício por um amor distorcido pelas gerações anteriores. De forma inconsciente. Inconsciente, a pessoa não sabe. Tanto que quando a gente está constelando e a pessoa depara com essa situação, uma das falas é essa: eu não sabia. Porque é verdade. Imagina você alguém que, vamos citar um exemplo, você citou um exemplo de que você já participou de uma constelação que me marcou muito, foi uma mulher que hoje já é avó, e ela não conheceu o pai biológico, né? E ela passou toda aquela vida entendendo que não havia sido registrado um amor. Aline, quando ela constelou e ela pôde ver quanto amor existiu na união desse homem e dessa mulher, isso curou feridas antigas dela, que me emociona de falar agora. E aí, naquele momento em que ela depara, a constelação é difícil explicar, a gente tenta traduzir em palavras. Participando, você fica emudecido quando algo assim acontece. Por quê? Porque a fala é essa. O constelando, realmente ele fala, ele olha para os representantes e fala: eu sinto muito, eu não sabia. Porque é verdade, é inconsciente, por amor às gerações anteriores, adotamos algum comportamento, a geração mais nova se coloca em sacrifício em prol de manter, digamos, uma saga de família. Olha aqui, é uma coisa louca. É doido, né? É doido. Mas eu sou apaixonada por isso. Não, é louco como a coisa que é louco. É maravilhoso. Eu só queria... A gente vai passar pra vocês livros pra vocês poderem se aprofundar, tá bom? Eu só queria fechar com uma pergunta. Sim. Então, existe uma relação, às vezes a gente fala assim: ah, meu pai bebia, meu pai maltratava minha mãe, e eu rejeito então aquele homem. Eu não quero saber daquele homem, um exemplo. E nesse caso, eu posso ter uma área da minha vida bloqueada por conta disso? Eu acho conscientemente que eu tô certa, porque ele não foi certo com a minha mãe. Então eu bloqueio, rejeito esse homem da minha vida. O que isso pode trazer pra mim dentro da constelação? O pai e a mãe, biológico, é a fonte de tudo na nossa vida, pelo olhar da constelação familiar. Então, quando a gente fala de saúde, prosperidade, de sucesso, de todas as áreas da vida, a fonte é o pai e a mãe. O que a gente... como é que se olha o pai e a mãe sob o olhar da constelação? Eles fizeram o que estava ao alcance deles. Ah, foi adotado, né? Vamos supor. Fui abandonado, abandonada. Naquele momento, era o que o seu pai ou sua mãe pôde fazer. Então é delicado falar isso agora em poucos minutos, mas quem quiser, depois a gente vai deixar as dicas para a pessoa poder se aprofundar. Ah, não tenho sucesso na vida. Existe um bloqueio, sim, em relação ao pai e à mãe, sob o olhar da constelação. Resolvo isso? Resolve. Porque dependendo da pessoa, esse fardo fica muito pesado. Os problemas de saúde, eles se tornam realmente muito delicados e muito difíceis para a pessoa que está aqui. Então, essa honra, essa reverência ao pai e à mãe, aquilo que está na Bíblia, que é honrar pai e mãe, Bert Hellinger traduziu para nós, por meio de palavras e de gestos, de posturas até, se você me permitir. A gente vai encerrar assim, como é que se reverencia o pai e a mãe. Tá? Existe uma postura corporal que realmente vai me colocar no lugar de pequeno diante dos pais.
Então, quando eu me coloco pequeno diante dos meus pais, eu serei grande diante da vida. Toda vez que eu me colocar, que eu achar que eu sou o melhor, que eu achar que eu sei mais, você pode ser mais estudado, isso é diferente. Mas toda vez que um filho se coloca acima do pai e da mãe, a vida dele, ela vai ser difícil em termos de saúde, em termos financeiros e em termos de prosperidade e de sucesso. Então isso independe se foi criado com o pai e a mãe, se foi adotado, ele ainda ele é presenteado pela possibilidade de ter mais outras pessoas para poder oferecer, sabe, essa gratidão, porque a fonte é o pai e a mãe biológico, dentro da terapia da constelação familiar. Tudo o que precisamos, tudo o que a gente entende que pode nos curar, a fonte é o pai e a mãe biológico. Até porque às vezes a gente julga o comportamento do nosso pai, da nossa mãe, mas a gente não estava lá para entender o contexto das coisas que aconteceram. Aline, exatamente. Sabe o que a gente diz para o que aconteceu com a nossa família? Sim. Farei o melhor da minha vida por honra a vocês. Quando a gente questiona, até tios, tá? Os tios são parte da nossa constelação, tá? Primos mais velhos, para ter esse olhar de gratidão por tudo que eles fizeram. Essa é a diferença. Sim. Como é que eu me posiciono perante a minha família? Isso muda completamente quando a gente aprende o olhar sistêmico. E a vida começa a fluir, né? Muda tudo, Aline. Muda a maneira de lidar com os conflitos, muda a maneira de olhar a vida e a prosperidade flui. Ai, sensacional. Flui. Tá? Gente, o mundo da constelação é enorme, enorme. E eu tô fazendo a Ana Paula assim, se torturar porque ela quer falar tudo e não dá pra falar tudo. Mas a gente fez aqui uma introdução e a gente vai deixar pra vocês então duas coisas. Primeiro, livros que eles podem se aprofundar, quem ficou apaixonado e enlouquecido. Isso. Então eu indico Ordens do Amor, né? A constelação tem 3 leis, que um é do pertencimento. Você pertence, o que é um excluído? É quem não pertence. Então, uma das leis que é o pertencimento, tá? A segunda lei, que é o equilíbrio entre dar e receber entre as relações, ocorre uma traição numa relação quando não há equilíbrio entre dar e receber. E a outra ordem que ele descreve é a hierarquia. Então, quem veio antes tem precedência. Quem veio antes é maior do que nós. Ser pequeno não significa ser diminuído, tá? Pequeno diante dos pais, grande diante da vida. Então, o livro que eu indico, Ordens do Amor, do Bert Hellinger, Ordens da Ajuda, porque ele serve para professores, profissionais, para pais. Também do Bert Hellinger. Também do Bert Hellinger, Ordens da Ajuda. Esse livro mudou completamente a minha vida e a maneira de enxergar. Que beleza. Pessoal, procurem aí. E Ana Paula, quem quiser fazer a constelação, você que faz parte de um grupo, fala um pouquinho pro pessoal, deixa o endereço. Aline, então eu faço parte, né, de uma equipe no espaço Corpo e Psique, que é em Santana, na rua Ezequiel Freire, número 35, conjunto 92. Silvia Baceto é a dona do consultório, a dona do espaço. Ela é a principal consteladora do espaço nosso. A gente vai deixar o Facebook aqui ao final para quem quiser pesquisar. E eu quero encerrar, posso fazer, Aline? Faça, por favor. Então, como é que a gente reverencia os pais ou os nossos antepassados, tá? Queixo no peito, mãos em prece, e eu digo muito obrigado. Digo muito obrigado pela vida que me deu. Esse é um dos principais exercícios que fazemos quando a pessoa vai constelar. Então, é um bom início, sabe? De joelhos, se a pessoa conseguir. Né? Mesmo que o pai já seja falecido, como é no meu caso, tá? Pequeno diante dos pais, grande diante da vida. Obrigada. Muito obrigada, Capitana Paula, gratidão. E nós nos vemos então no próximo programa aqui no canal Vida Revista. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva e dê um like se você gostou. Um beijo, até a próxima. Se inscreva no canal Vida Revista, ative o sininho e compartilhe. Obrigado!